Khabib Nurmagomedov não odiava o Conor McGregor até que acontecesse esse detalhe. Galera, muita gente não sabe e acha que a culpa de tudo isso é do irlandês. Boa parte é, na verdade, mas nem tudo. Então é isso que vocês vão conferir nesse vídeo. Luiz aqui na área, deixa o gancho no like, bora pro vídeo. Só um detalhe que vale ressaltar é que o irlandês Conor McGregor, ele era de uma outra categoria, era do peso pena, enquanto o Khabib do peso leve. Embora ambos fossem prospectos ali das suas categorias, o Conor McGregor sempre foi um striker, enquanto o russo continuou com aquele jogo de wrestling, de agarrar, levar para o chão, ground and pound, então aquele mesmo jogo. Então cada um na sua categoria. E ambos até tiveram contato, tanto que o Khabib chegou a procurar o irlandês nos bastidores de uma das suas lutas e chegou até a comentar esse detalhe. Quem imaginaria, né? O Khabib se comunicando com o Conor de forma amigável. Então, olha só o que os dois conversaram nas redes sociais. 9 de setembro de 2014. O primeiro contato ali nos bastidores e também nas redes sociais. Abre aspas. Conor, estou em Las Vegas. Quando você vier, me avise. Quero que você me dê esta camisa. Fecha aspas. A resposta agora do Conor McGregor. Abre aspas. Irmão, eu vou para Las Vegas amanhã. Me liga e podemos treinar. Fecha aspas. Cara, é hilário isso. Imaginar que o Conor chamando o Khabib de irmão de forma amigável e ainda treinando junto. Então isso lá em meados de 2014. Tem até uma cena do Khabib filmando a luta do Conor McGregor. Quando o McGregor tem aquela saída ali, mostra claramente, né, que era a luta do Conor. E o Khabib estava ali filmando, tirando foto tranquilamente. Então, tinha um contato amigável, mas o que influenciou, o que inflamou realmente essa grande rivalidade que veio acontecer e consumar, né, lá em 2018 foi justamente o que o UFC fez de manobra na carreira, na trajetória do Conor. Cara, enquanto o Conor vinha do peso pena, nocauteando, vencendo lutas de forma que dá uma preferência ao público, que é o strike, que é a luta em pé, o Khabib já vinha caminhando na sua trajetória ali na categoria dos pesos leves. Mas quando a gente viu o Conor McGregor ganhar um cinturão sobre o José Aldo, que era um campeão dominante da categoria peso pena, e da forma que foi, um nocaute que foi ali em torno de 13 segundos no primeiro round, após isso, no peso pena, o Conor pegou o cinturão e já decretou: quero o cinturão da categoria de cima, peso leve. E após isso, era inevitável que ele indo para a categoria peso leve, uma hora ou outra, poderia enfrentar o Khabib. Mas eu acho que nem o Conor esperava uma expectativa, ou tinha, sobre a carreira do Khabib tanto assim. Mas o Conor subiu de categoria e foi direto pelo cinturão. Foi marcada a luta, até então, contra o brasileiro Rafael dos Anjos, que era detentor do cinturão nessa época. E nisso, o Khabib ficou pistola, cara. Imagina, você lá, da categoria, lutando, já vindo ali com 7 vitórias, enquanto o Conor chega e já vai direto de uma categoria para outra pelo cinturão. Então o Khabib ficou furioso com isso, cara. Aí a gente é discutível. Foi um erro do próprio UFC ou não? Trabalhar dessa forma a carreira dos seus atletas. Mas isso aconteceu e após já foi inflamando essa rivalidade. Eu acho que depois disso não teve mais contato em redes sociais de forma tão amigável como a gente viu lá em 2014. E transitando sobre a carreira dos dois, e após esse fato a gente viu que a luta entre Rafael dos Anjos e Conor McGregor nunca aconteceu, mas o UFC deu um jeito de resolver a parada. Depois disso, o Eddie Alvarez, detentor atual do cinturão da categoria peso leve, foi casado à luta contra Conor McGregor, que teve até um fato interessante aí. O Eddie Alvarez, ele pediu um valor maior para essa luta, mas o UFC não queria pagar a mais o valor que estava sendo pedido pelo Alvarez. Então o que ele fez? Mandou 2 contratos, um contra
o Conor McGregor e o outro contra o Khabib Nurmagomedov. Lembrando que o contrato que foi enviado para a luta contra o Khabib era um contrato falso. E a do Conor McGregor estava de pé, claro. Então a jogada do UFC e acabou forçando o Eddie Alvarez a aceitar a luta contra o irlandês. Então, luta casada, Khabib furioso, lutando no card preliminar ainda por cima. O que ocorreu? A surra do Conor McGregor sobre o Eddie Alvarez. O Eddie Alvarez apanhou igual cachorro, cara. Então, a luta ali acabada, vitória do irlandês, mais uma para conta, cinturão, primeiro duplo campeão da história do UFC e Khabib Nurmagomedov vencendo luta e comendo poeira, ficando atrás do irlandês. Mas depois disso, aconteceu um outro fato. O Khabib também foi muito bem nessa noite, venceu a luta no card preliminar, mas ele emplacava a sequência de vitórias, mas não conseguia disputa pelo cinturão até então, que o hype era todo do irlandês, primeiro duplo campeão da história do UFC. E continuando a história, o que ocorreu depois desse fato? Tivemos também mais um jogo ali do UFC nos bastidores. O irlandês abriu mão do cinturão peso-pena e depois de um tempo teve que se afastar da categoria peso leve, foi pai, e também acabou deixando vago o cinturão dos pesos leves. E nisso, o Dana White entra na parceria com o UFC, o irlandês chegou e conseguiu uma luta muito mais rentável do que teria no UFC, que foi a luta contra o Floyd Mayweather. Cara, que luta, né? 10 rounds, vitória do Mayweather, mas o irlandês faturou 150 milhões nesse ano, ultrapassando nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar e Lionel Messi. Então imagina o hype que o irlandês estava em 2017, cara. Faturando essa grana, ultrapassando atletas de outros esportes que até então eram mais rentáveis e após isso ainda tinha um título de duplo campeão, mesmo deixando vago, mas ele conquistou, enfim, então ele era o cara no UFC. E o Khabib continuava naquela incógnita, não conseguia luta com o Tony Ferguson, sempre dava alguma treta, mas seguia na categoria, primeiro do ranking, perseguindo o cinturão. E após isso, tivemos a luta marcada entre eles, mas teve um fato nos bastidores. O Khabib já tinha provocado no octógono, dizendo que seria uma luta fácil contra o Conor McGregor, ele entendeu o jogo e criou uma expectativa para aquela luta, e após isso, tivemos um fato nos bastidores. O Khabib teve uma discussão com o melhor amigo do Conor McGregor e parceiro de treino, então teve até uma situação de agressão entre eles. E nisso, o Conor ficou sabendo, e quando viu que o Khabib estava passando de ônibus junto com a galera, com o time dele, acabou tomando uma decisão. Ele se juntou com mais 20 caras lá do time e partiu para cima. Foi lá, perseguiu o ônibus, chegou a jogar uma cadeira e chegou a jogar até uma barra de ferro que atravessou o vidro ali traseiro do ônibus, cara. Então o McGregor estava pistola. Ele sabendo daquela situação que seu parceiro tinha sofrido aquela agressão, ele foi lá defender e acabou piorando, inflamando ainda mais. E nisso, a cadeira que tinha sido arremessada anteriormente por ele, pegou na lateral do ônibus e chegou também a afetar alguns lutadores que se machucaram e caíram na luta, né? Não puderam lutar naquela noite por conta do irlandês. E nisso, o Khabib continuou a ficar ainda mais inflamado e se criou um hype nessa luta. O Conor acabou sendo preso nessa época, depois soltou, né? Dana White deve ter mexido os pauzinhos, e nisso, o que aconteceu depois? Luta marcada, Conor versus Khabib. E na coletiva de imprensa, aí teve mais uma parcela do Conor. Ele chegou a inflamar ainda mais. O cara falou do Islã, falou também do pai do Khabib, né? Chamou ele terrorista, entre outras coisas. O cara meteu o louco. Vocês viram aí o que aconteceu nas entrevistas entre eles, e nisso foi marcada a luta e o resultado final a gente já sabe, finalização do Conor McGregor. Além da finalização do Conor McGregor, o Khabib após isso ainda soltou os cachorros para cima da equipe, pulou o octógono e chegou aí de encontro
agredir também um parceiro do Conor McGregor. Teve uma turma que seguia o time junto do Khabib, né, que estava no ônibus. Alguns invadiram o octógono e foram para cima do irlandês. O irlandês ainda trocou soco com dois, uma briga generalizada que resolveu ali no octógono, né? Todo mundo saindo ali ao redor de segurança. Mas é isso, galera. O fim da amizade, ou do que poderia ser uma grande amizade entre eles, teve fatos que ocorreram também por parte ali do UFC nos bastidores. Então, o que vocês acharam disso? Será que teria uma possibilidade de algum momento os dois se tornarem amigos novamente? Eu acho que não, mas se vocês acham, já comenta aí, deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like. Então esse foi um resumo muito breve, mas espero que tenham gostado desse vídeo. Gancho no like. Luiz aqui na área. Valeu!